É aquilo que Deus planejou para nossas vidas, né? Eu não sei o porquê, nem gosto de questionar com Deus. Eu parei de questionar com Deus isso há muito tempo, né? E antes eu ficava, Deus, né, questionando com Deus, Deus, porque eu, né? Sendo que tem tantas pessoas dentro da casa do Senhor que o Senhor pode usar, mas o Senhor, irmão, Ele usa quem Ele quer, né? Até porque Ele nos chamou para fazer a sua vontade, né? Para fazer a sua obra, o ID do Senhor. Ele não chamou a gente para ficar somente dentro de quatro paredes, né? Ele não chamou a gente para ficar quietinho no nosso canto, na nossa zona de conforto. Ele nos chamou para sair para a batalha, para a guerra mesmo. Aleluia, né? Para fazer o ID dele, aleluia, glórias a Deus, né? E aproveitando os irmãos que já se encontram de pé, irmãos, eu vou dentro da mesma palavra a qual o Senhor, né, me deu no início. Aleluia, glórias a Deus, né? Mateus, aleluia. No livro de Mateus, capítulo 9, aleluia, né? Para quem não acompanhou, aleluia. Vamos ver até onde o Senhor, irmãos, nos permitir nesta noite. Louvado seja o nome santo do nosso Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Mas não se preocupe, aleluia, porque Deus, Ele se faz presente, independente de quantidade, né, de multidão. O Senhor, Ele se faz presente, aleluia, no meio dos povos, aleluia. Glórias a Deus. Ele não fica, né, só quando a casa está cheia, não. Quando há poucas pessoas também, o Pai se faz presente, aleluia. Glórias a Deus. Basta a gente entrar ligadinho com o Senhor e Ele vai falando, né, cada dia mais. Irmãos, encontraram? Vamos estar lendo a palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Se eu errar um pouquinho, porque às vezes a minha vista passa muito, mas nós vamos conseguir ler a palavra do Senhor. Vou ler até onde o Senhor permitir, aleluia. A partir do verso de capítulo 9, a partir do verso 35, né, onde diz a seara e os ceifeiros, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, né, glorificando ao nosso Deus, aleluia, né? Nós temos aqui, como eu falei no início, o Senhor falando conosco, o próprio Deus nos ensinando e nos alertando acerca, aleluia, até mesmo, vamos dizer assim, do nosso chamado. E que coisa tremenda que eu fico olhando. O Senhor falou grandemente neste lugar. Se nós quiséssemos sair daqui para nossa casa hoje, né, já alimentados, nós já poderíamos sair, porque o Senhor já falou tremendamente neste lugar através da sua palavra. E uma coisa que eu gosto sempre de observar é que os louvores e a palavra, elas foram se identificando. E todas as palavras, o Senhor estava falando sobre o que? Chamado, sobre a obra dele, sobre o ID do Senhor, né? Sobre a missão a qual ele nos dá. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nós vemos aqui o Senhor, aleluia, né, alertando ao seu povo, né, aqui quando o Senhor andava em meio à multidão, pregando o seu evangelho, né, pregando a palavra dele, fazendo a sua própria obra, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque aonde o Senhor passava, né, aonde ele andava, de cidade em cidade, né, até mesmo nas aldeias, nos lugares ao que as pessoas às vezes não daria nada por aqueles lugares, mas o Senhor, ele andava por todas as cidades e aldeias, pregando a
sua palavra, o seu evangelho, sem olhar a quem, aleluia, mas ele olhava com amor de pai, com carinho, né, querendo resgatar as almas, querendo resgatar as suas ovelhas, né, as ovelhas que estavam perdidas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, e até mesmo aquelas que já tinham conhecimento da palavra de Deus. O Senhor a cada dia procurava ensinar o seu povo, aleluia, e conforme a medida que ele ia andando, devido à multidão, né, que acompanhava ele por causa, porque aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia, aleluia, porque aonde o Senhor passava, a multidão acompanhava ele em busca de um milagre, aleluia, de um socorro, de uma libertação, aleluia. Uma grande multidão acompanhava o Senhor, porque eles sabiam que aonde Jesus passava, algo acontecia, algo sobrenatural acontecia sobre a sua vida. Por isso que sempre, aonde Jesus passava, uma multidão acompanhava ele. Pessoas leprosas, pessoas endemoniadas, pessoas que precisavam de libertação, né, que vivia aprisionado, preso nas garras de Satanás, pessoas que viviam em escravidão total. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pessoas que viviam enfermas há muitos anos, aleluia, e que necessitavam de um milagre, mas às vezes batia em tantas portas, mas não conseguia a solução para o seu problema, mas sabia que aonde o mestre passava, aonde Jesus passava, o milagre acontecia. É por isso que a multidão acompanhava o Senhor, por onde ele ia, a multidão sempre acompanhava. Muitos mesmo recebendo milagre, muitos ainda acompanhavam o Senhor, querendo aprender um pouco mais com o Pai, aleluia. Mas a multidão foi ficando tão grande, irmãos. A multidão foi cada dia mais crescendo, aleluia. O povo que tinha sede, né, da palavra de Deus, sede de buscar o conhecimento de Deus, aleluia, era muito grande. Aí eu fico imaginando se naqueles tempos passados, aonde Jesus passava, né, uma grande multidão acompanhava ele em busca de seu milagre, em busca de uma resposta da parte de Deus. Alguém que queria ser liberto, né, que ia acompanhar o mestre, alguém que estava enfermo, que já havia talvez tantos anos, né, leprosos, homens coxos, aleluia, cegos, aleluia, que passavam anos sem saber o que ver, sem saber o que enxergar, ou até mesmo surdos, sem saber o que ouvir a voz de alguém. Mas quando eles ouviam falar de Jesus, quando o Senhor passava, algo diferente acontecia. E quando a multidão percebia que o mestre estava passando, mais pessoas acompanhavam. A multidão não diminuía, muito pelo contrário, ela crescia. Ela crescia, porque eu fico olhando, o povo naquele tempo ele já tinha uma sede tão grande da presença do Senhor, de ir em busca do seu milagre, que aonde o Senhor passava, eles faziam questão de ir atrás do Senhor. Eles faziam de tudo para acompanhar o Senhor. Ainda que no meio da multidão você haver impedimento, barreiras, luta, pedras, espinhos, eu fico olhando que mesmo o Senhor passando com aquele povo no meio das aldeias, das cidades, aonde aquela multidão acompanhava, porque não era poucas pessoas, era sempre uma multidão tão grande. Não se pode imaginar que o Senhor está a caminho de uma aldeia, e no meio desta aldeia, deste caminho que nós vamos seguir,
aquela multidão acompanhando, nem sempre naqueles tempos não são como os dias de hoje, que as ruas, nós andamos pelas ruas, as ruas são calçadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as ruas são asfaltadas, ruas limpas, cheias de pedras para a gente caminhar, aonde você não vai ter nenhum calo no teu pé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo assim eu te digo, muitos hoje ainda não querem nem fazer a obra de Deus, mas naquele tempo o Senhor andando em meio aos espinhos, em meio ao caminho pedregoso, para pregar a sua palavra, o seu evangelho, para levar a palavra que trazia vida, cura ao seu povo. Aleluia, Deus. E aquele povo que tinha sede, desejo do Senhor, eles não olhavam os obstáculos, eles não olhavam o que ia encontrar no seu caminho, eles queriam ir em busca do seu milagre. O que importava para eles era alcançar o seu milagre. Eles iam no objetivo, numa certeza. Eu vou dizer assim como aquela mulher dos frutos de sangue. Eu trago até hoje, para os dias de hoje, das nossas vidas. Porque aquela mulher, ela dizia assim: tão somente eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Uma mulher que sofreu há 12 anos com uma hemorragia. Mas aquela mulher, ela não olhou a multidão que ela teria que enfrentar. Se no caminho ela ia tropeçar em pedra, se ela ia pisar em espinhos, ela tinha um objetivo, era alcançar o seu milagre. Oh, glórias! E assim sucessivamente, todos aqueles que o acompanhavam, o Senhor Jesus, em busca do milagre, os cegos, louvado seja o nome do Senhor, o coxo, e por onde o Senhor passava, o milagre acontecia. E quanto mais o Senhor operava o milagre, quanto mais o Senhor curava, quanto mais havia libertação no meio do povo, mais a multidão crescia. O povo tinha uma sede imensa de ouvir o Senhor pregando, ensinando como que nós deveríamos ser, como nós deveríamos andar, como nós deveríamos fazer para que nós alcançássemos o nosso milagre. Porque para alcançar o nosso milagre não é de qualquer maneira. Para alcançar os nossos objetivos, o nosso sonho, não é de qualquer maneira. Para que nós alcançamos o nosso milagre, nós temos primeiramente que crer, nós temos que ter fé, aplicar a nossa fé, a nossa confiança naquele que deu a vida dele por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Só que antes, aleluia, dele dar a sua vida por mim, por você, antes dele se entregar na cruz do Calvário, primeiro ele nos ensinou, ele nos mostrou como que nós teríamos que dar seguimento à sua obra, como nós teríamos que prosseguir adiante. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu deixo aqui dentro desta palavra, quando o Senhor dizia para os seus discípulos, aleluia, que a multidão a cada dia se passava mais, a multidão crescia, aleluia. Eu fico olhando a preocupação do mestre com as suas ovelhas, aleluia. É porque ele sabia que lá na frente as ovelhas não poderiam ficar desgarradas, as ovelhas não poderiam ficar sozinhas sem um pastor, sem alguém para acompanhá-los, aleluia, para ajudá-lo. Enquanto estava aquela multidão ali, enquanto o Senhor estava sobre essa terra, o Senhor era o único pastor daquele lugar que ensinava a verdade. Havia vários homens de Deus, homens que tinham conhecimento da palavra de Deus, homens que pregavam a palavra de Deus, mas como mestre não tinha naquele lugar, nunca houve e jamais haverá sobre essa terra. Aleluia, Deus. Alguém como mestre nunca houve e não haverá.
E ele foi um pastor que ele tinha amor pela sua ovelhas, ele se preocupava, ele tinha um cuidado, aquele zelo. É tanto que quando ele viu a multidão crescendo, a preocupação do mestre era: a multidão está crescendo, há muita gente para que eles faziam. Olha que ele é filho de Deus, um homem que tudo vê, que sonda os nossos pensamentos, os nossos coração. Ele sabia e conhecia cada uma daquelas ovelhas que o seguia, mas mesmo assim ele tinha preocupação, porque ele tinha medo que alguma delas, no meio da jornada, no meio do caminho, viesse se afastar, viesse pegar o caminho errado. E talvez viesse, vamos dizer assim, um inimigo das nossas almas, Satanás, e viesse em meio ao caminho e lançasse alguma semente maligna, alguma palavra contrária, e aquelas ovelhas viessem a se desgarrar, aquelas ovelhas viessem a se desviar dos seus caminhos. Então o Senhor, ele tinha uma preocupação, porque ele sabia que a multidão era tanta e ele não poderia dar conta de toda aquela multidão, de vigiar toda a multidão, de falar com toda a multidão. E ele ali então ele disse: a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Ele entendia que a seara cada dia mais crescia, aumentava, mas ele dizia: cadê os ceifeiros? Porque até então, o que eu entendo dentro da palavra, o único ceifeiro neste momento aqui dentro desta palavra, a qual eu e você poderia contemplar, estava sendo o mestre, estava sendo Jesus de Nazaré, porque por onde ele passava, ele ia pregando a sua palavra, ele ia ensinando o seu povo, e ao mesmo tempo que ele ia curando, ele também ia ganhando alma para o reino de Deus. Aleluia. Ele ia resgatando as suas ovelhas. Aleluia. Com amor, com carinho. Mas ele teve uma preocupação tão grande, a multidão cresceu. Eu não posso deixar as minhas ovelhas de qualquer maneira. E ele sabia, como filho de Deus, que em algum momento lá na frente, ele teria que ser morto na cruz do Calvário por nós. Ele teria que entregar sua vida por amor de mim e você. Mas ele teria também, ele sabia que ele teria, em meio àquela multidão, que preparar alguém para dar continuidade à obra dele. Ele tinha que preparar homens e mulheres de Deus para dar continuidade à sua obra, para continuar pregando o Evangelho da paz, para continuar pregando o Evangelho que transforma, que cura, que liberta o povo de Deus. Aleluia. E o Senhor, quando ele viu que ali aquela multidão estava grande, o Senhor foi lá, a gente vê no capítulo 10, o Senhor escolhendo 12 discípulos, e aí ele ordena aqueles 12 discípulos a fazer a ide dele: vai e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê, por si próprio ele já está se condenando. Aleluia. Mas Deus me deu a mim e a você uma missão. Aqueles 12 discípulos, eles representavam eu e você nos dias de hoje, aonde o Senhor nos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas prega com amor, ensina com amor, tenha carinho, zelo pelas minhas ovelhas, tenha cuidado para que elas não possam se afastar, tenha cuidado para que ela não possa se desgarrar. Se caso ela chegar a se afastar, tenha o zelo, o amor de ir procurar as minhas ovelhas que se encontram desgarradas. Vamos buscar as ovelhas
que estão perdidas. Vamos buscar as ovelhas que se perderam no meio do caminho. O Senhor ensinava os seus discípulos para que eles amassem as suas ovelhas, que eles viessem ensinar assim como Ele ensinou a eles. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Cuida das minhas ovelhas e de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Ele também nos ensina como fazer, como pregar. Não é fazer como muitos hoje estão por aí somente preocupados em encher os templos. Ele vê as igrejas cheias de ovelhas, de almas, de vidas, mas não tem a preocupação, não tem o cuidado com elas. Não cuida das ovelhas quando as ovelhas necessitam. Quantas ovelhas estão por aí necessitadas do cuidado do seu pastor? Aleluia. E muitas vezes o pastor está preocupado com a multidão, com a casa cheia. E as ovelhas estão lá feridas. As ovelhas estão lá enfermas, necessitadas de ser curadas. As ovelhas estão lá necessitando de uma libertação. Mas cadê o pastor para ir levar uma palavra de conforto, uma palavra que traga transformação para a vida dele, que transforme a vida dele? Hoje, em vez de eles se preocuparem em cuidar das suas ovelhas, eles estão apenas preocupados em encher os templos. Só que, meu irmão, haverá um dia que o Senhor vai voltar a essa terra para buscar sua amada noiva, suas ovelhas. E Ele vai requerer de cada um de nós, de mim e de você, a qual Ele nos chamou e ordenou a mim e você que esticasse nessa terra. Ele chamou a mim e você, Ele escolheu eu e você quando ainda nem pensávamos em vir a essa terra. Ele me chamou e chamou você como profeta, como um atalaia, como um pregador do Evangelho dele, como um pregador da palavra dele. E ordenou a mim e a você: vai em busca das minhas ovelhas, tenha cuidado por ele, tenha amor por eles, tenha carinho por ele, ama minhas ovelhas como tu amaste a ti mesma. A vassoura andará para lá e a séria. Tenha zelo por eles, porque as minhas ovelhas estão se perdendo, as minhas ovelhas estão se desgarrando. E os pastores, irmãos, não estão nem aí. São poucos os que estão preocupados com as ovelhas de Deus. E Deus, Ele vai cobrar cada um de nós que tem essa responsabilidade na mão. O Senhor vai cobrar aqui das nossas mãos naquele grande dia. Nós temos que prestar conta de cada ovelha que passa dentro do santuário do Senhor. Eu não falo igreja, não sabe por quê? Porque a igreja é eu e você. Mas isso aqui é um tabernáculo do Senhor. Isso aqui é um santuário de Deus. E cada ovelha que passa por aqui, se as ovelhas que passam por aqui, eu não cuidar bem dela, para que ela permaneça na presença de Deus. Se ela sair daqui, que seja por conta dela, né? Mas se sair daqui por minha causa, porque eu não cuidei bem, porque eu não zelei dela, porque eu não tratei bem, o Senhor naquele grande dia cobrará de mim e de você. Aleluia. Então cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ele te deu um dom precioso para você cuidar das ovelhas. O dom do amor. E sabe o que está faltando? Assim, não sei porquê, manda o Senhor falar, no meio do meu povo, no meio das igrejas, é o amor. As pessoas não buscam mais o dom do amor. E é necessário buscar o dom. Nós temos que amar o nosso próximo. Como nós amamos, o Senhor fala o quê? Amai como amaste a ti mesma. E será, irmãos,
que nós estamos amando como nós amamos a nós mesmos? Será que o amor que estamos distribuindo ao próximo, aos nossos irmãos, como nós amamos nós mesmos? Será que estamos preocupados com ele? Será que estamos cuidando dele? Será que estamos procurando saber o que está se passando com ele quando ele falta à casa do Senhor, quando ele não vem à casa do Pai? Será que você se preocupa com ele quando ele está lá fora, quando ele some, desaparece e está lá fora? E às vezes você nem sabe o que está se acontecendo com ele. E muitas vezes as pessoas, em vez de procurar saber o que está acontecendo com ele, tem pessoas que estão apedrejando, acusando mais ainda e tentando lançar eles no mais profundo do abismo. E muitas vezes, por causa disso, às vezes você chama um deles para vir à casa do Senhor, eles dão a resposta como não. Por que ele te dá a resposta como não? Que não quer vir mais à casa do Senhor e diz que lá fora eles estão bem. Por quê? Porque o povo de Deus já não tem mais o amor pelaquelas vidas, não tem mais o cuidado. Se não ganhou ali, tem pessoas que só se preocupam em ganhar. A partir do momento que ele aceitou Jesus, que ele entrou pelas portas, aceitou o Senhor, tá bom. Aí ele aceitou, ficou ali, para ele tá bom. Mas ele não se preocupa se caso a ovelha sair, se caso a ovelha adoecer, passar dias ou meses em casa, ele nem se preocupa de ir lá ver, saber o que está acontecendo com a ovelha. Às vezes a ovelha até está passando uma necessidade em casa, mas por causa que a minha visão espiritual já não me deixa nem mais ver e contemplar as lutas e as provações que o meu irmão está passando. O meu irmão está lá sofrendo enquanto eu estou aqui querendo somente ver a casa do Senhor cheia. É verdade, aleluia. E eu não me preocupo em ir lá procurar saber se ele está precisando de algo, se ele está precisando de uma palavra. Porque muitas vezes ele está dentro de casa, irmãos. Alguém talvez feriu ele. Talvez ele ouviu alguma palavra que abateu. E cadê eu e você com uma palavra de restituição que traga cura para a vida dele, que ressuscite ele novamente, que faça a fé dele novamente brotar, crescer, voltar ele a ter a confiança no Senhor? Porque hoje, muitas vezes, as ovelhas estão por aí desgarradas. Não é porque muitas vezes querem, é porque hoje o homem com a sua soberba, com a sua arrogância, batendo no peito, aleluia, porque se acha maior do que o outro, porque às vezes se acha, eu sou tal, é porque eu estou na frente, eu sou pastor, eu sou um presbítero, eu sou um missionário, eu sou uma missionária, eu sou um levita, eu sou isso e aquilo, e assim de não sou nada, eu sei vir, papai. Aleluia, Deus. Se tu és alguma coisa, é porque eu te chamei e te capacitei para tu orar na fé e ser quem tu és. Se chegou aonde chegou, não foi porque tu quis, foi porque eu te levantei. Aleluia. Foi eu que te chamei e te coloquei na posição que está em Sarabaia, Féria. Então por que não fez a minha obra do meu jeito? Deus, aleluia. Por que não cuida das minhas ovelhas do jeito que eu te ordeno? Por que não cuida do meu povo, do meu jeito, Sarabaia, Féria, como eu vos ensinei? Porque estás vivendo e fazendo da tua maneira, de qualquer maneira, achando que eu estou se agradando, quando na verdade eu não estou. Aleluia. Se nós pudéssemos contemplar a tristeza que eu sinto dentro de mim, quando
Eu mandei por um caminho, ele vai por outro, porque ele acha que o caminho que ele escolheu é melhor que o meu. Rabaia, subiandarabanaia. Aleluia. Laxeminaia. Às vezes eu falo, o filho fala desta maneira, e o filho vai na sua rebeldia, porque eu digo filho rebelde, porque quando eu ordeno falar algo, e não faz, eu digo que é filho rebelde. Aleluia. Por que não fazeis o que eu mando? Por que não ir pelo caminho que eu te ordeno? Estamos vivendo os últimos tempos, e muitos estão brincando por aí. Por isso que eu digo, a seara é grande, mas pouco são os ceifeiros. E eu te digo, a seara é grande, filho. E realmente ela já está madura, sébia. E eu necessito de ceifeiros para a colheita, para a grande colheita, mas são poucos ceifeiros. São poucos que eu posso contar. Sabe por quê? Porque a minha igreja, ela está vivendo de qualquer maneira. Ela quer viver a sua maneira e não da minha maneira. Ela quer fazer do seu jeito e não do jeito que eu ordeno. Aleluia. Como eu digo, cuidai das minhas ovelhas, alimentai, para que tudo vai bem. Mas muitos hoje apenas estão preocupados com si próprios, estão aí olhando só para o seu pedestal, enquanto as minhas ovelhas estão sendo feridas, machucadas, e até mesmo estão se desviando, desagarrando a lavasura do seu rebanho, mas esquecendo que eu naquele grande dia comprarei de todo aquele subindo das lideranças que estão na frente da minha obra, que se diz egoísmo e só aquilo. Meu Deus, eu comprarei de um por um, e tereis que prestar contra mim. Um por um, eu comprarei de um por um. Rei, o sangue dela. Se ela estiver bem, tudo irá bem sobre ti. Se estiver descida por causa, rei, de ti, eu não tenho tido cuidado, eu comprarei de ti naquele grande dia. Porque naquele grande dia todos terão que passar por mim e prestar conta. Cada um vai prestar conta de si, das suas obras. Seja boa ou seja mal, mas terão que me prestar conta. E naquele grande dia, até mesmo aqueles que te dizem: Senhor, Senhor, muitos irão bater na porta e dizer: Senhor, oh Pai, eu preguei no teu nome, Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, no teu nome eu louvei, Senhor, no teu nome eu curei, eu coloquei as mãos sobre os enfermos, ele foi curado, Pai, eu coloquei a mão sobre os endemoniados, eles foram libertos. Deus, amor. Mas aí o Senhor ia perguntar: tu pode ter feito tudo isso, mas a tua intimidade comigo, como é que estás? A tua obediência comigo, como é que estás? Estás amando,
para agradar a mim, não ao homem. Se preocupar comigo e não com o homem, com o que o homem vai dizer, Arabassúria, Carabamaia. Porque muitos estão brincando dentro dos templos, muitos estão brincando dentro da minha casa, Arabassúria, Carabamaia. Glória, glória. Ei, muitos estão falando algo que eu não estou falando, Arabassúria. Muitos estão profetizando no meu nome, sem eu estar profetizando. Muitos estão entregando revelação e profecia, a qual eu não estou entregando, Arabassúria, Carabamaia. Profecia mentirosa, Arabassúria, enganando o meu povo, Arabassúria, Carabamaia. Entrega a profecia da verdade, entrega a palavra da verdade, a qual eu te dei, porque naquele grande dia eu comprarei de ti, Maria, Sébia, Maria, porque eu te disse dentro da minha palavra, não tire uma vírgula em nenhum dia, e porque tu mudas os meus mandamentos, porque tu mudas os meus estatutos, porque estão mudando os meus estatutos. Arabaxeminaraia, Sébia, Arabaxuriandarabacia. Muitos terão que prestar conta a mim, Arabaxuriandarabacia. Muitos estão mudando os meus estatutos, muitos estão mudando a minha palavra, Arabaxúria. Quantos estão por aí com livros distorcidos, Arabaxúria, dizendo que sou eu, quando na verdade não sou eu. Ei, eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Eu serei Deus, Arabaxúria, do princípio, do início, do meio e fim. Eu serei Deus, Arabaia, Sébia. Eu não mudei, jamais mudarei. Ei, eu não falhei, jamais falharei, Arabaia, Sébia. E velo com as minhas palavras para cumprir. Aleluia. Eu não mudei a minha palavra Aleluia. e jamais ela vai mudar. E ai daquele que muda a minha palavra, ai daquele que muda os meus mandamentos, ai daquele que estão distorcendo a minha palavra, Glória a Deus. ai daquele que estão machucando as minhas ovelhas, ai daquele que estão ferindo, ai daquele que em vez de colher, ai daquele que em vez de ajuntar as minhas ovelhas, estão espalhando pelos campos, Arabaçubianda, Arabanaia. Ajudai as minhas ovelhas, porque é tempo de ajudar. Ajudai as minhas ovelhas, porque é tempo de ajudar, curai suas feridas. Ajudai a prosseguir. Ajudai a prosseguir. Olha as minhas ovelhas, como estão espalhadas pelo campo. E os meus profetas estão deixando, ai daquele que naquele grande dia, quando passarem por mim, quando eu perguntar, filho, cadê a tua ovelha? Onde estão? Diz que tu não me dá conta. Se voltar
via dessa maneira, mas hoje eu te alerto e te chamo ao despertamento e digo, igreja minha, desperta, porque estou voltando para buscar as minhas ovelhas. Estou voltando. Se prepara, porque muitos estão brincando e se enganando, achando até mesmo que eu não vou voltar. Ei, tem muitos por aí dizendo, eu já ouço falar deste Deus da vida dele há tanto tempo, e até hoje estou com tantos anos e não consigo contemplar a vinda desse homem. Ai daqueles que estão tocando na minha noiva, ai daqueles que estão distorcendo a minha palavra, pregando o meu evangelho de qualquer maneira e achando que eu estou presente no meio dos tempos sem eu estar. Ah, se tu pudesse contemplar o que eu vou fazer dentro dos templos, onde muitos estão brincando e dizendo que és Deus, se eu estar presente, irei curar cada palavra que sai dos vossos lábios. Tenhas cuidado, tenha zelo de pregar o meu evangelho. Entenda uma coisa, porque eu não trago contenda, eu não trago desavença. Quando entro no ambiente, é para transformar, é para trazer paz, é cura e libertação. Quando eu estou presente, verdadeiramente algo acontece. Mas quando eu não estou presente, você entra e sai da mesma maneira. Então tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado da minha casa, tenha zelo pela minha obra, prega a minha palavra, como eu vos ordenei. Vai e te ajudo e prega o meu evangelho. Sai da tua zona de conforto e vai ao mundo. Resgata as ovelhas que estão perdidas no campo, muitas vezes errando pelo caminho sem saber que direção tomar. Muitas eu sei que eu estou por si próprio, mas muitas estão à beira no caminho, almejando por um socorro. E eu te ordeno, filho,
minha palavra e vós verás que eu sou convosco. Namassuriandarabaia, séria, raia. Namassuriandarabaia, queia, raia, suia, Xarabaia, soria. Araba, xurinaia, Lamacéria, para tu saber que estou falando contigo nesta noite, não morre. Arabassubi, fui eu quem fiz esse mover neste lugar. Foi eu quem fiz o que eu fiz neste lugar. Muitos achou que esta noite, esta casa estaria cheia. Mas eu escolhi a dedo os que estariam aqui, Jarabaia, Sébia. Porque eu não falo, eu te provo que eu não falo somente quando a casa está cheia, mas também quando a casa tem poucos, Sarassuia. Eis que os poucos estão em sinceridade comigo, que estão ligados na mesma aviação comigo. Eu te provo, filho, que eu se faço presente no ambiente. Araia, Sobraia, Arabassuia. Mas aqueles, eu digo, quem está firme, permanece firme. Está remanescente, permaneça firme na minha presença. Se está distanciado, afastado, volta, Arabassúria, enquanto há tempo, Arabassúria, enquanto as portas da graça ainda estão abertas, Arabassúria, porque haverá um momento que as portas irão se fechar, Arabassúria, e tu irá bater naquele grande dia, quando as portas estiverem fechadas e os meus escolhidos já tiverem entrado, Arabassúria, para dentro da arca, eu fecharei as portas. Arabassúria, não há quem possa abrir, a não ser somente aquele que tem o poder de abrir e fechar. Arabaia, Sébia, eis que a porta ainda está aberta, ainda há oportunidade para ti. Arabassúria, permanece fiel até o fim e receberás a tua coroa de vitória. E os que ainda estão distanciados, ainda não fizeram compromisso comigo, Arabassúria, eis que ainda te concedo oportunidade, mas te digo, não demoras, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o filho, Arabassúria, do homem há de vir. Arabassúria, tem muitos por aí pregando e até dando data, dizendo datas de que Arabassúria, de que o meu filho amado, ele está dando data de que ele está voltando. Eu não estou no meio disso. Arabassúria, esteja atento, esteja percebido, para que não seja enganado, esteja percebido, para que o inimigo não possa te enganar. Arabassúria, Andarabaia, e roubar a tua coroa de vitória. Arabassúria, Andarabaia, e a minha graça, eu deixo para a minha amada igreja nesta noite. Arabassúria, Andarabaia, Senhor. Meu Deus, Deus te perdoe. Deus te glórias, aleluias. Meu Deus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Deus é soberano, irmãos. Se você pudesse contemplar essa presença gloriosa que eu estou contemplando aqui, há uma
alegria tão grande dentro da gente, que é inexplicável. A gente sente até desejo de chorar quando Deus está presente. Por isso eu digo, onde o Senhor está presente, alguma coisa acontece na nossa vida. A alegria do Senhor, aonde Ele passa, Ele traz renovo, Ele traz alegria, Ele traz graça. A cura acontece para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos, o Senhor renova, aqueles que estão desanimados, o Senhor sustenta e fortalece. Mas é necessário estar ligado, porque quando nós estamos ligados, a gente vê o agir de Deus na nossa vida. E nesta noite eu louvo ao Senhor, porque verdadeiramente Deus bradou neste lugar. Talvez você pode dizer assim: a pastora Mônica falou de si própria. Eu te digo, faz prova com Deus. Porque ai de mim que falar uma palavra sem o Senhor mandar. Ai de mim que entregar algo a qual o Senhor não está me ordenando. Porque na mesma da hora o Senhor Ele trata comigo. Eu não sei dizer, mas eu vim de um tempo, e eu sempre digo, ultimamente o Senhor está me surpreendendo por onde estou passando. O Senhor está me surpreendendo de uma maneira que nem eu estou entendendo. Às vezes eu não entendo nem o que está acontecendo, mas Ele falou isso comigo, que Ele iria fazer isso, que iria passar por lugares, que Ele teria que usar desta maneira, e que se eu não desse lugar a Ele não ia tratar com quem está em cima do altar, Ele não ia tratar com quem está lá embaixo ouvindo, mas iria tratar comigo, por não passar o que Ele manda. Por isso, irmãos, se Deus te ordenar algo, faça. Se Deus te mandar louvar, louva. Se Deus mandar você pregar, você prega. Se Ele te mandar profetizar, profetiza. Se Ele mandar você colocar as mãos sobre o enfermo, ei, vai lá, profetiza sobre a vida daqueles que está enfermo. Se Ele mandar você colocar a mão, eu vou dizer, porque não tenho medo de ninguém. Se Ele mandar você colocar a mão sobre o endemoniado, ei, mandar, verdadeiramente mandar, você vai e coloca para o endemoniado ser liberto, porque há uma pode nem por aí, aonde hoje os crentes já não podem nem mais tocar as mãos sobre o endemoniado, há uma lei por aí saindo, porque disse que se expulsar o endemoniado é capaz até de ir preso. Então que vá, faça a obra de Deus. Aleluia. Porque aquele que te mandou, aquele que te ordenou, Ele te garante. Glória a Deus. Esses dias me chamaram, alguém falou assim: cuidado. Eu falei: então vai parar eu e fulana de tal lá no presídio, porque alguém me chamou e foi necessário. E a gente até brincou, a gente foi dentro do mundo brincando, o motorista do Uber até brincou, que ele acabou ouvindo alguma conversa, e ele falou assim: sério que existe essa lei? Eu falei: procura lá que você vai ver a lei saindo. Os satanistas, a lei daqueles que não querem ver os endemoniados ser libertos. Por quê? Porque ele sabe que está perdendo, né? Se o endemoniado se libertar daquele demônio, aquela vida vai se ver o quê? Livre para servir e adorar ao Senhor. Você acha que Ele quer perder? Ele não quer. Então, obedece a voz daquele que te ordenou. Porque quando Ele nos chamou, eu e você, quando Ele nos chama, Ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, quem não crê, ele sim será condenado. Então só passa aquilo que Deus te manda, amém? Até aqui, irmãos, Deus mandou passar a mensagem.